Fala rapaziada, beleza? Cara, chegou o grande dia de falarmos sobre o serviço de intendência. Cara, quanto vocês me pediram isso aqui foi sacanagem, tá? Então, pessoal aí que quer ser mais papirão, que quer ficar mais tranquilo, né? Então, que quer ir para slog, quer beijar, né? Que é a folha de acanto. Então hoje é o dia de falarmos sobre isso, qual arma, qual quadro, qual serviço escolher depois do básico da ESA. E se você quer saber sobre artilharia, engenharia, infantaria, cavalaria, comunicações, cara, tá tudo aí no canal, é só dar uma procurada, já tem vídeo sobre todos esses, beleza? Não se esquece de se inscrever aqui no canal, já dá o teu like aqui, que isso aqui ajuda bastante. Lembrando que isso aqui é oriundo de comentário. Um comentário lá atrás que pediu isso aí, e hoje em dia vocês vêm pedindo, pô, tô esperando a intendência, tô no aguardo do vídeo da intendência, de um negócio que começou de um comentário e hoje eu tô fazendo por causa de outros comentários que estão me cobrando isso aí, beleza? Então não esquece de curtir o vídeo, de comentar aqui que tipo de vídeo você quer ver. Eu costumo muito pegar as ideias de fazer vídeo nos comentários e de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, tem muito conteúdo sobre vida militar. E para você que não acompanha o canal, meu nome é Gabriel Melo, sou sargento da Ativa, estou no meu 9º ano de exército, sou lá do concurso de 2017. Então fiz o meu básico em 2018, fiz a ESA, minha qualificação em 2019 de infantaria e é isso, em 2020 eu fui pra tropa e desde então eu tô na tropa. Já tô na minha. Fiquei 6 anos em Manaus e agora tô em Blumenau de novo. Então vamos lá, rapaziada. Sem mais delongas, já com várias apresentações e vários pedidos. Cara, o serviço de intendência, cara, ele é mais tranquilo. Vamos começar sempre pela atividade, né? Ele é mais tranquilo que o de infantaria, que a arma de infantaria, que a arma de cavalaria. Ele é, velho. Se você pensar que tranquilidade tem a ver com não levar a mochila nas costas e ir menos para o terreno, sim, a atividade do intendente é bem mais tranquila. Até porque quando ele vai para o terreno, a função dele vai ser muito mais voltada para a parte de logística. Então você não vai estar cavando uma toca, por exemplo, você não vai estar fazendo uma posição defensiva, um ataque, você não vai estar em marchas, longas marchas, não que você não vai fazer parte de marcha, mas geralmente você vai estar sempre mais próximo ali do comando, seja do comando do batalhão, do comando de uma brigada, do comando militar, beleza? Então geralmente vai estar ali nessa parte aí, no terreno. Então qual é a atividade, cara? Geralmente o que acontece com o intendente? Tudo depende pro local que ele for servir. Se ele for servir num batalhão de infantaria, por exemplo, num batalhão de cavalaria, o normal da intendência é ir pro rancho, velho. E não acha você que você vai se tornar um coisa, pô, que merda, vou pro rancho, vou cozinhar. Não necessariamente. Geralmente o cara de intendência, ele vai pro rancho e ele pode até fazer parte ali da cozinha, mas quem cozinha são os soldados, são os cabos ali. Vai ser um grande coordenador de tudo, cumprindo horário, vai ser um grande chefão ali, sem botar a mão para picar batata, por exemplo. Você não vai fazer isso. E geralmente, cara, o cara que é de intendência mesmo, de carreira, ele vai pro depósito. Então você vai estar muito mais voltado ali para controle de determinado o quanto que tem de trigo, o quanto que tem de carne, onde faz o pedido, controle do sistema do que tem lá, retirada de etapas, é muito mais escritório, é muito mais administração. E também vai fazer muita parte de planejamento e licitação, principalmente se você não for para uma região, não for, né? Se você for ir para um batalhão normal, geralmente você vai ficar ali cuidando da parte de QR, que é as comidas que não são os principais, não é arroz nem carne. Agora, se você for para um BSUP, meu amigo, em primeiro lugar, você vai ter a mesma vida de um infante e até pior. Porque você vai toda a parte de período básico que todos os militares vão ter, e sim, no período básico a gente cava a toca, no período básico a gente faz marcha, no período básico a gente atira de fuzil, a gente faz tudo. Então tudo isso você vai ser instrutor de recruta, cara, em primeiro lugar. Então você, como lobo num BSUP onde todo mundo é intendente, ou a grande maioria é intendente, com certeza você vai fazer isso aí. Então a sua atividade vai ser igualzinha do infante, cara. E a atividade, se você for para uma região militar, por exemplo, você vai ter uma grande demanda de licitação, a parte de planejamento, ou até mesmo se você for para SALC, principalmente quanto a QR. Por quê? Porque uma região, ela vai mandar carne
para todos os lugares, para vários batalhões diferentes, para várias unidades diferentes. Então você vai ser o responsável. Os batalhões não compram carne em licitação. Quem compra é região. Então você vai ter que fazer licitação e receber esses produtos para todo mundo. Se você estiver no BSUP, adivinha onde é que eles vão entregar a carne? Lá no BSUP. Quem vai fazer toda a conferência de material? Provavelmente você, cara. Então, de atividade, é isso aí. Não tem só a ver com rancho, não, tá? O intendente, ele é muito utilizado para a parte administrativa. Eu vi lobo chegar em batalhão de infantaria e ir direto para o almox, para o almoxarifado, que não tem nada a ver com rancho, mas tem a ver ali com o material que chega no almox, para o batalhão, material de limpeza, tudo que você imaginar, material de instrução, material operacional, que é comprado via licitação. Então perceba que você está sempre envolvido com esse tipo de coisa. Licitação, nota, fornecedor, controle de estoque, é isso, cara. Na SLOG, cara, na SLOG, a atividade da SLOG é estudar, cara. É estudo e é estudo sobre esse tipo de coisa, beleza? Obviamente você vai ter estudo muito também sobre a intendência no terreno, o que precisa, em caso de guerra, até porque é meio que formado para isso, né? Só que vai ser muito voltado para isso, muito administrativo, muito controle de coisas, enfim, beleza? Mas lembra daquilo que eu sempre falei para vocês, a atividade é a que menos importa na escolha do seu quadro, arma, serviço. O que mais importa para você aqui, e daí a gente vai para a segunda parte, que é uma boa arma para estudar? Cara, depende, porque tudo depende da terceira coisa, locais para servir. Vai ser bom para estudar por um motivo. Por que eu escolheria intendência se eu já soubesse que eu quero estudar para concurso? Porque intendência, pelo fato de estar sempre envolvido com licitação, com administrativo, você tem certo contato, e é até bom que você tenha, porque você se torna um baita de um profissional, com contabilidade. Você tem que entender um pouco mais a máquina pública, então você vai ter uma certa noção de direito administrativo, o que é administração pública, como funciona, o que são os órgãos, como eles funcionam, como é feita a administração da grande instituição que é o Exército, que é gigantesca, né? Tá no Brasil inteiro, é muito complexa. Vai estar muito envolvido com licitação, que é a parte mais difícil do direito administrativo. Então você vai ter isso na prática, cara, o seu domínio nesse assunto já é muito grande. Então, necessariamente, já é uma especialização que te obriga a estudar coisas que caem em concurso. Então, quando você estiver estudando para o concurso, que você ainda vai precisar estudar, óbvio, mas quando você estiver estudando para o concurso, vai ser muito mais tranquilo para você, porque você já tem certo domínio. Então, vai ser fácil entender toda a parte de administração pública. Vai ser muito fácil para você entender toda a parte de administração pública, porque você vê isso na prática. Quando você está estudando para concurso, esse tipo de conteúdo é tudo muito, como é que eu posso dizer? Abstrato. É muito abstrato, é muito difícil entender no início aqueles conceitos se você não consegue visualizar isso na prática, entendeu? É chato, eu entendo disso, é um pouco chato. Então se você tem esse domínio já na prática, já é muito bom. Então você que está querendo estudar, é bom. Gabriel, e quanto a curso? Eu não quero estudar, eu quero ser um cara de carreira. Cara, existem oportunidades pro intendente. Existe ali cursos, inclusive, exclusivos pro intendente. Que é o caso do PQD. Depois que o cara termina o PQD, ele pode ser o... Caraca, esqueci o pessoalzinho do boné amarelo, do gorro amarelo. Pô, esqueci agora, rapaziada. Fugiu a palavra da mente, de verdade. Mas é o pessoal da dobragem de paraquedas. Esse curso ele é exclusivo para quem é em PQD intendente. Então o infante não consegue fazer esse curso. Você consegue. O cara que é intendente consegue. Beleza? Porém, o intendente ele não é priorizado em curso. E eu sei que vai ter um monte de gente aqui que talvez seja de intendência que vai falar, não, claro que não. O intendente pode fazer qualquer curso. Pode. Por isso que eu falei, ele não é priorizado. Por que ele não é priorizado, cara? Imagina o seguinte, imagina um comandante do batalhão do 1º bis. Aí ele tá lá com várias pessoas pedindo guerra na selva, que é ali do lado. Quando ele libera o cara, quando ele dá lá a prioridade dele pro cara fazer o guerra, o que ele pensa? Ele pensa primeiro o seguinte, eu quero que esse cara aplique o guerra na selva aqui. Como que eu quero que ele aplique? Dando instrução para os soldados, indo para as operações. Quem que vai operar melhor? Quem que vai ficar dando mais instrução para soldado? O intendente, que eu estou usando ele lá no rancho, no almoxarifado, na salque, na tesouraria, ou eu vou utilizar melhor o infante? Pô, cara, o infante já tá no pelotão, ele já tá dando instrução, ele já tá indo pra operação, então eu vou usar melhor ele. Segundo ponto, esse cara vai ficar 3 meses fora pro curso.
Um mês antes, ele já meio que sai para ficar à disposição do CIDS para teste, exame, o caramba. Então ele já para meio de ficar no batalhão. Mais 3 meses de curso. Depois, quando ele termina o curso, ele tem ali o seu refrigério de recompensa, né? Um mesinho de dispensa. Geralmente o cara já pega férias ali. Então já não conta com o cara. Vamos botar pra cima aí, 6 meses. Eu não vou contar com esse cara por 6 meses. Pô, velho, eu consigo liberar um infante. Eu tenho vários infantes aqui pra usar ainda? Tenho bastante peça de manobra. Tenho uns 50 infantes aqui no batalhão. E intendente? Eu só tenho ele na SALC. Eu só tenho um cara, 2 caras no rancho. Eu só tenho um cara no Almox. Entendeu o quão difícil é liberar esse cara por tanto tempo pro batalhão? Então, se você não tiver num BSUP, é difícil, cara. E se você tiver num BSUP, não vem tanta vaga. Porque não é a prioridade para esse tipo de curso. Não, a D100, daí já a D100, né? Já é outro órgão, que é o que dá a vaga lá pro batalhão. Ele vai dizer, ó, pô, mas eu vou dar a vaga lá para aquele cara, porque ele tá no BIS. O BIS precisa muito mais de Guerra na Selva, e eu tô usando Guerra na Selva de exemplo, do que o BSUP, entendeu? Agora, se você tiver no SECMA e quiser um NaviFlu, já é um curso muito que eles priorizam o Matibel e o Intendente. São cursos difíceis são poucos cursos que priorizam, mas existem. O NaviFlu é um exemplo. Eles dão uma priorizada nesse cara porque o cara ali, o navegador fluvial é um cara que vai ficar utilizando os rios para levar de via embarcação vários produtos ali. E daí o intendente é um pouquinho melhor. O Matibel tem a ver já tem um certo conhecimento também de manutenção. Então, vai ter coisa que vai te prejudicar. Tu tem que entender, você tem que entender o que é prioridade para você, cara. Pô, eu quero ir para curso, eu quero ir para comandos. Não é que você não possa ir, não é que você não vai. Você pode ir, talvez você peça, você vai. Mas não é aquela prioridade toda, entendeu? Se ligou? Entendeu aí? Beleza. E o melhor de tudo aqui é local para servir, cara. Local para servir é o principal e ficou pro final. Cara, local para servir muda a sua qualidade de vida. Eu falo isso em todos os vídeos. Vai mudar a escala de serviço, vai mudar as suas oportunidades, vai mudar o seu tempo que você vai ter para papirar, o clima do batalhão muda, inclusive a sua percepção sobre o exército, você odiar o exército ou amar o exército. Então, o clima ali com os oficiais, entre os sargentos, até com os cabos e soldados, isso muda, cara. Isso muda a qualidade de vida, isso muda a sua percepção sobre tudo. Então, onde você vai servir é importante. O intendente, ele serve em qualquer lugar quando ele é terceiro e segundo sargento. Até primeiro eu já vi servir em bastante lugar aí diferente. Então, se você pega um batalhão de infantaria, por exemplo, cara, tem poucos intendentes. Às vezes isso é bom, às vezes isso é ruim. Na maioria das vezes isso é ótimo, porque o cara não fica enchendo muito teu saco, o comandante, o major, os capitães, não ficam enchendo muito seu saco, porque eles não entendem muito sobre intendência, cara. Eles querem determinada coisa, mas você é o grande dominador do assunto, a princípio. Então, por eles não entenderem tanto, eles não dão tanto pitaco. Eles até pedem muita coisa, tentam entender ali superficialmente, mas geralmente você dá lá a sua explicação e praticamente o cara não consegue discutir muito com você e você tem mais liberdade para fazer do seu jeito, entendeu? E agora, se você for para um BSUP, cara, geralmente BSUP tem muito trabalho. E são trabalhos de intendente mesmo, raiz. Ou, quando você é lobo, você ainda vai formar os recrutas. Você vai ter CFC, você vai formar o CFC, ser instrutor de CFC. Então vai ter toda a demanda do BSUP, que é gigantesca para o intendente. E o CFC, CFST e tudo mais. Então, se você for ficar mal classificado na intendência, cara, eu não acho intendência bizu. Porque isso vai te levar para um local, você vai ser um dos últimos a escolher a OM, vai te levar para um local onde a qualidade de vida é ruim, muitas das vezes. Porque o primeiro colocado vai escolher o melhor lugar, o segundo colocado, a princípio, se ele for um cara inteligente, ele vai escolher o segundo melhor lugar, e assim vai. Então, se você ficar lá em último, você vai ficar com os piores lugares, entendeu? Por exemplo, eu tinha a possibilidade de ir para intendência. Obviamente, na época, a minha prioridade era querer viver o exército, missão real e tal. Mas, mesmo se não fosse, se fosse as prioridades que eu tenho hoje, eu não iria para intendência. Por quê? Porque por mais que eu conseguisse entrar na intendência com a minha nota, eu ia ficar mal classificado. Se eu fosse ficar mal classificado, aí não. Aí já não ficava legal para mim, porque daí eu ia provavelmente... É muito difícil passar na intendência, você ganhar posições, porque você tá entre os mais papirões do período básico, né? Porque a intendência é muito piruado. Então o pessoal lá vai papirar muito, vai estudar muito, vai continuar estudando para poder pegar uma boa classificação. E vai ser muito difícil você sair do básico mal classificado dentro da intendência
e subir posição. Por exemplo, eu saí do básico sendo um cara muito bem classificado na infantaria. Entre aspas ali, estava no primeiro terço. Divide a turma por 3, eu estava no primeiro terço. Então, não foi ruim para mim. Isso que eu ainda perdi posição na ESA, mesmo assim consegui para a cidade que eu queria, para o local que eu queria, para o batalhão que eu queria, consegui escolher, cara. Então fica aqui minha dica para você. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, de comentar e de se inscrever. Um grande abraço, tamo junto, fiquem com Deus e até a próxima.